Primeiro, assim, agradecer bastante a Premier, que tem ajudado, parceria com o PetCare, a esses eventos. A gente lembrar que tem a nutrição clínica da Premier, nós estamos usando e ela está, assim, respondendo super bem às necessidades clínicas dos nossos animais doentes. A Elanco tem uma participação agora em 2 VetCares, ela vai apresentar um breve filme para vocês. Depois nós vamos ter o sorteio da Premier, continuidade da nossa palestra e aí o encerramento. Dou a palavra agora à Bruna da Elanco. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a parceria com o PetCare, o evento Vet We Care. Eu sou responsável, coordenadora técnica da linha de animais de companhia da Elanco Brasil. E a Elanco, esse ano, começou com uma campanha inovadora, também no mercado veterinário, que é de apoio aos veterinários na conscientização de doenças crônicas. Então, a gente fez em março, o Março Amarelo. Acredito que muitos de vocês tenham tido contato para conscientizar os tutores de diagnóstico precoce de doença renal, junto aos seus veterinários na realização de check-up e também uma série de materiais apoiando o médico veterinário para o melhor diagnóstico e tratamento. Inclusive, complementando bastante o que o Daniel apresentou, a gente teve os materiais do Março Amarelo, algoritmos, justamente resumindo toda a classificação do estagiamento do íris. Então, eu tenho meu e-mail no final. Se qualquer de vocês, por acaso, não tenha tido contato com o material, pode me mandar e-mail, eu envio para vocês. É bem legal, ajuda no dia a dia para vocês terem na clínica também. E aí, dando continuidade a essas campanhas de conscientização, a gente está lançando agora, em setembro, o Setembro Vermelho, que é uma campanha para conscientizar também, junto ao tutor, a importância da doença cardíaca em cães e apoiar os médicos veterinários para estimulá-los a cada vez mais realizarem check-up e o diagnóstico e tratamento precoces. Então, setembro é o mês internacional do coração, e aí a gente quer oferecer justamente essa conscientização e amor, né, para o fiel amigo do homem, que é o cão. Eu vou passar para vocês o vídeo da campanha, e aí depois eu tenho um convite para fazer para vocês também. Dentro do material que vocês receberam hoje, na pastinha, tem também os materiais técnicos que a gente produziu para ajudar vocês também no diagnóstico e tratamento, com os guidelines que a gente tem tanto para a doença cardíaca quanto para hipertensão arterial, que também é bastante importante. E, como educação continuada da campanha, a gente vai ter a realização de 2 web meetings. O primeiro vai ser essa semana, na quinta-feira, dia 1º de setembro, abrindo a campanha, com a professora Rosângela, sobre diagnóstico e tratamento de doença valvar crônica de mitral. E, no dia 22, a gente vai ter o web meeting com o Dr. Marlos, falando da importância do ecocardiograma também aí no diagnóstico e tratamento das doenças cardíacas. Para assistir o web meeting, é só entrar na nossa plataforma, Pense Coração, Pense Rins, fazer o cadastro, é gratuito, vocês podem assistir ao vivo para poder interagir e fazer perguntas, e as palestras também ficam depois disponíveis para quem quiser reassistir ou, por acaso, não puder assistir ao vivo. E aqui tem meu e-mail, então, qualquer necessidade, dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Muito obrigada.
Vou passar. Obrigada. Vou pedir uma licença aqui. Bom dia para todo mundo. Mais uma vez, a Premier, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Hoje a gente veio trazer novamente alguns sorteios aqui para vocês de 9 brindes. Eu vou pedir para a doutora Carla, por gentileza, sortear para a gente os números. E aí, conforme eu for chamando, vocês vêm aqui retirar. Número 2430. Número 2434. 2652. 279. 2090. 239. E 2700. Eu vou chamar mais 2 números aqui, que a gente vai sortear. Não precisa vir aqui na frente, que a gente vai sortear uma ração renal cão e uma ração renal gato. A gente só vai coletar o nome de vocês para, posteriormente, o VIP da região, né, que atende vocês, passarem lá para poder te entregar, tá bom? A ração de gato, então, vai ser o 2692. E a ração renal cão, 2689. E aí é só passar ali depois no nosso quiosque ali que a gente vai coletar os dados para vocês. Tá bom? Gostaria de novo agradecer, então, a participação de todo mundo. A Premier Pet, novamente, com a parceria com o Pet Care, gostaria de agradecer também. E aproveitando também para falar que a gente vai estar com o nosso simpósio nos dias 14 e 15. E a Raquel depois vai dar uma palavrinha com vocês para falar um pouquinho mais sobre a linha e também sobre o simpósio. Tá bom? Obrigada e boa palestra para vocês. Dando sequência agora, nós vamos ter a doutora Carla e o doutor Jorge. Por favor, doutora Carla Maion. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou falar de um tema que é bastante importante, acho que todos sabem, né? É um tema que me traz muita paixão, gosto muito de falar de doença renal e de nutrição. Então, vamos lá. Tem algumas coisas que os nossos colegas já falaram, então eu vou só repassar rapidinho, resumindo. Tá? Por definição, o que é a doença renal? São anomalia ou anomalias de função ou estruturas dos rins, de um ou de dois, né? A gente pode ter a alteração aguda, que geralmente se dá de forma pontual e irreversível, e geralmente está associada a intoxicações, uso de AINES, uso de anestésicos ou mesmo de antibióticos. E a forma crônica, que é o assunto de hoje, né, que nós vamos, então, ter uma lesão progressiva, irreversível e geralmente associada à senilidade. Geralmente são sinais clínicos que persistem, né, não são sinais clínicos pontuais, e persistem por mais de 3 meses. Pode ou não ter redução da taxa de filtração glomerular, como o Dr. Daniel comentou, né, e quando se dá, pode acontecer em até 50%. Geralmente ela pode ser congênita ou adquirida. A forma adquirida é a mais comum, né, que a gente encontra. É mais comum em gatos do que em cães. Está associada à idade, então 53% dos gatos estão acima de 7 anos e 70% estão acima de 12 anos. Então, isso conta bastante quando a gente vai abordar um animal geriatra. Está associada, sim, à longevidade. Então, muitas pessoas comentam, a alimentação causa doença renal. Na verdade, a alimentação ela causa longevidade, né? Entre outras coisas, né? Também a medicina preventiva. A gente tem, então, um animal que vive mais tempo e que vai ter alterações da idade, né? Alterações da senilidade. Entre elas, a doença crônica renal. É a causa mais comum de morbidade e mortalidade em cães e gatos.
E aí existe uma discussão, insuficiência renal ou doença renal, ou falência renal, desculpe. Então, dentro dessa discussão, né, a IRIS trouxe uma proposta de avaliação, que todos já devem ter visto nas apresentações anteriores, para padronizar um pouquinho esse tipo de discussão, se o paciente está em insuficiência ou em falência. E aí temos, então, os 4 estágios, né, a alteração de creatinina, em cães e em gatos, e a taxa de função remanescente. Eu achei interessante trazer esse dado para vocês, porque quando a gente tem o animal de fase 1, né, estágio 1, praticamente ele não tem alteração de função, né? A gente não considera ele um paciente com alteração funcional. Porém, conforme essas alterações vão evoluindo, a gente pode observar aqui que as funções vão baixando, né, e o prognóstico corresponde a tudo isso. Existem ainda os subestágios, né, que estão relacionados principalmente à presença de proteinúria e de hipertensão. Então, a IRIS conceitua isso, e, na verdade, isso é muito importante quando a gente pensa em prognóstico. Além disso, observações que a gente encontra nesses estágios. Bem resumido, estágio 1, a gente não tem azotemia. O estágio 2, a gente tem ela discreta, né, e praticamente não tem sinais clínicos evidentes. Estágio 3, a gente já começa a ter alterações sistêmicas, né, um paciente que já começa a ter uma clínica mais evidente, progressão. E o estágio 4, em que realmente ele já tem lesões muito mais sérias. Entre elas, causadas pela uremia, a gente tem alterações gastrointestinais, neurológicas, musculares e cardiovasculares, que aí é onde a gente tem que se atentar mais intensamente. A doença renal, ela chega silenciosamente. A gente sabe que são lesões inespecíficas, né? Então, é um animal que começa a emagrecer, é um emagrecimento progressivo, lento. Muitas vezes a gente não imagina que isso esteja acontecendo e vai buscar até outras causas. Lembrar que a perda de peso superior a 10% em um paciente sem desidratação, ela corresponde a 15% a 40% de perda de massa magra. Então, quando a gente vê um animalzinho que perdeu ali 10%, a gente nem dá muita atenção. Mas lembrar que isso pode representar muita perda de massa muscular. É um animal que começa já a ficar inapetente, já começa a deixar um pouquinho de ração, um pouquinho de comida no comedouro, não come mais a quantidade total. Prostração, letargia, já pode iniciar distúrbios digestivos, mas são distúrbios pontuais. Vomita uma vez, ou tem um cocô um pouquinho diferente, né, ou tem um pouquinho de náusea. São alterações que a gente considera inespecíficas. Mas é uma alteração aí que vai evoluindo. Então, a gente começa a ter poliúria, polidipsia, mais evidente, o proprietário nota isso, né? Pode já ter sinais de azotemia e mais perda de peso. Nesse ponto, a gente vai falar bastante, tá? É o principal ponto que eu quero trazer a atenção de vocês. Então, na perda de peso, a gente vai investigar bastante por que ele está emagrecendo e quais os parâmetros a gente vai usar. Mais inapetência, mais náusea. Às vezes, é um animal que já não aceita mais aquele alimento que ele comia, ele começa a ter aversão. E nós sabemos que os cães e gatos fazem aversão a alimento quando eles não estão se sentindo bem. Então, isso acontece com frequência. E a crise urêmica, né, que traz aí as consequências mais graves. Então, a gente pode ter lesões digestivas, né, começando por úlceras orais. E aí lembrar que, se as úlceras estão em cavidade oral, elas também podem estar no trato gastrointestinal todo. Não dá para apontar, mas, se vocês observarem, esse animal já tem uma perda de massa muscular bem importante. E aí os estágios que a gente considera, então, de doença, insuficiência e falência renal, indo do assintomático ao sintomático, terminal, e até o paciente ir a óbito. Opa. Então, um alerta que a gente coloca é, principalmente na perda de peso, né? Quando a gente identifica que isso está acontecendo, a gente tem que investigar quais são as causas. E aí, como que a gente pode identificar, além de pesar o paciente na balança? Né? Isso eu sempre coloco nas minhas palestras. A gente tem que fazer a avaliação de score corporal. E são essas as principais regiões que a gente palpa. Tá? Região parietal, região frontal, peitoral, escapular, tifoide, espaços intercostais, abdominal e inguinal, região femoral, ossos pélvicos e base de cauda. São as regiões que têm mais depressão ou acúmulo, né, de tecidos, seja ali de gordura ou de depressão de massa muscular.
E aí temos, então, geralmente, um animal que se apresenta magro ou muito magro. Né? Na evolução da doença renal crônica, geralmente ele já chega num estágio magrinho ou com baixa massa muscular. Às vezes o animal nem é tão magro, né? Ele tem aí uma capa de gordura, um tecido adiposo um pouco mais evidente, mas quando a gente faz a avaliação de massa muscular, a gente nota que ele tem baixa massa muscular. E quais são as principais alterações metabólicas que esse paciente renal costuma apresentar? Anemia, né, como o Dr. Daniel já comentou, isso pode acontecer nos estágios mais avançados. Né, a gente tem que investigar realmente a causa dessa anemia. Desidratação, hipocalemia, hiperfosfatemia, deficiência de algumas vitaminas. Né, então, é muito comum a gente fazer o sorinho e repor ali as vitaminas do complexo B. Isso acontece porque o animal tem realmente deficiência de algumas vitaminas hidrossolúveis. Perda de massa muscular, como a gente comentou. Pode ter acidose metabólica, não é uma regra, mas pode acontecer. Né? E azotemia e uremia. E o que nós buscamos na dieta? Esse gráfico é muito comum e a gente usa bastante, porque o que a gente quer? A gente tem um intervalo de requerimento baixo, né, e requerimento acima do ideal, um excesso. O que a gente quer é nutrição ótima, é o intervalo entre eles. A gente quer que o animal não tenha nem deficiência nem excesso de nenhum nutriente que ele precisa. Que isso caracteriza a nossa nutrição ótima. Além disso, para o paciente renal, prevenir a anorexia é perda de peso. Né? A gente sabe que é difícil, às vezes eles não querem comer, eles se recusam. Manter a filtração glomerular adequada, prevenir o hiperparatiroidismo secundário renal, né? Então, trabalhar o fósforo, trabalhar o cálcio, e reduzir a produção de toxinas urêmicas. Claro que, se a gente conseguir tudo isso, a gente vai ter um paciente que vai ver mais. Né? Esse é o nosso objetivo, tanto na terapêutica quanto na dieta. E o que uma dieta para um paciente renal tem que ter, basicamente? Eu vou abordar cada tema desses, tá? Mas só para a gente falar rapidinho. Tem que ser uma dieta alta em energia, baixa em fósforo. Né? Tem que ter uma proteína moderada, e aí a gente vai entender por que não pode ser tão baixa a proteína. Uso de ômega 3, baixo sódio, a gente vai comentar sobre o sódio. Potássio, tem que ser uma dieta alta em digestibilidade, alta em palatabilidade. É um paciente que precisa, ele exige isso, né? Ele quer uma dieta muito mais atraente. Manutenção da saúde intestinal, porque, como a gente viu, lesões em cavidade oral, isso pode acontecer ao longo do trato gastrointestinal, e isso vai interferir na absorção de muitos nutrientes. Reposição. Achei o laser. Olha. Reposição de eletrólitos. E uso de antioxidantes. Então, qual que é a base aí que a gente fala de dieta alta em energia? Essa dieta ela tem que prover a energia que o paciente precisa para evitar o catabolismo proteico e a desnutrição. Tá? A gente não está falando de dietas hipercalóricas, mas tem que ser uma dieta que supra o que ele precisa na porção que ele tem que comer. São dietas ricas em gordura. Sim, quando a gente olha um alimento comercial, a gente até se assusta, fala, nossa, ele é muito gorduroso. Mas tem que ser mais gordurosa, porque as gorduras elas convertem mais energia ao produto e minimizam o volume que o animal precisa ingerir. Então, se é um paciente que já não está comendo bem e tem alguma distensão gástrica, né, tem um pouquinho de desconforto gástrico, a gente tem que oferecer um alimento com volume reduzido. E isso a gente consegue oferecendo dietas com alta gordura. A gordura ela fornece 2 vezes mais energia que o carboidrato e a proteína. Então, é um bom nutriente para a gente inserir na dieta. O carboidrato que a gente pode usar tem que ser de alta digestibilidade. Tá? Tem que ser uma dieta que o animal vá aproveitar o máximo possível. Né? Então, evitar carboidratos de baixo índice glicêmico, que são amido-resistentes. Então, tem que ser um carboidrato de alta digestão. O cálculo, né, que acho que muitos querem anotar, é uma base. Tá? Eu costumo falar que essas equações elas são pontos de partida para a gente calcular quanto esse animal deve ingerir. Eu já tive pacientes que usavam até 100% acima, né, desse cálculo em calorias. Tá? Isso vai muito de cada paciente. Se vocês notarem que esse cálculo ainda faz com que ele emagreça, vocês podem fazer ajustes e aumentar essa caloria. Tá? Então, o que a gente fala... Ó, essas variações podem ir de 25% a 50% com segurança. Tá? Aí vocês vão se basear principalmente em score e no peso do animal. Okay? Então,
Então, vamos falar um pouquinho de proteína e de fósforo, né, que é um dos pontos aí bem importantes. Quando a gente fala de dieta alta em proteína, né, a hipótese que é discutida ultimamente é que ela causa uma sobrecarga em néfrons e uma glomerulosclerose e baixa função dessas unidades celulares. Tá? Então, sugere-se que a gente faça uma restrição proteica a partir da segunda fase, do segundo estágio, né, aquele estágio sugerido, proposto pela IRIS, tá, para que a gente proteja e não cause esse tipo de alteração glomerular. Vou falar rapidinho desse gráfico, o Dr. Daniel já comentou um pouquinho para vocês, mas o que a gente quer aqui, é que essa lesão que evolui para fibrose e cicatriz renal, ela não aconteça. Né? A gente quer minimizar a hipertensão sistêmica e, com isso, a hipertensão capilar. A gente quer minimizar a proteinúria. Né? Então, quando a gente usa uma dieta baixa em proteína, a gente está protegendo, né, e evitando que essas alterações aconteçam. Tá? Esses pesquisadores fizeram testes e pesquisas em várias espécies e chegaram à conclusão de que, quando a gente reduz um pouquinho a proteína, a gente está protegendo essas células renais. Tá? Então, o que a gente quer é minimizar esse tipo de lesão. Tá? Então, né, e aí a gente temos aí a hipótese, né, a gente sabe que isso é importante, isso vai proteger as células renais, porém, quando a gente reduz muito a proteína, fala, o animal não pode comer proteína. Quantas vezes eu já escutei, um gato renal não pode dar proteína? Na verdade, a gente tem que dar uma proteína de alto valor biológico e em quantidade controlada. Por quê? Quando a gente reduz muito a proteína dietética, a gente induz o animal, a gente força o animal a utilizar alguma fonte proteica. E ele vai utilizar a fonte proteica endógena e vai fazer consumo, vai fazer catabolismo. E isso vai gerar compostos nitrogenados do mesmo jeito. Então, se a gente não dá via exógena, ele vai consumir via endógena as proteínas que ele precisa, tá? Causando fraqueza muscular, imunossupressão. Né? Então, é muito, muito importante a escolha da fonte proteica. Ela tem que ser de alto valor biológico para que a gente possa oferecer o mínimo desejado, o mínimo que atenda às necessidades desse paciente. E aí, um intervalo, né, que se sugere na literatura é que as dietas para cão tenham em torno de 14% a 20% de proteína no alimento, em matéria seca. Esse valor é o que a gente encontra na embalagem. E gato, 28% a 34%. Tá? E o fósforo? Né? O fósforo é o grande vilão que a gente vê. Então, há indicação de restrição a partir da terceira fase, do terceiro estágio da doença renal. Né? A dose recomendada para cão, né, que o animal ingira pela dieta, é essa. Para gato, né, então, eu coloquei o mínimo em calorias, tá? Para vocês terem até se vocês quiserem avaliar as dietas que tem no mercado, ou quiserem desenvolver uma dieta caseira, para vocês terem um ponto de partida. Tá? E o nosso objetivo é manter o fósforo entre 4,5 e 6, né, entre o estágio 2 e o 4, que ele fique nesse intervalo. Tá? Mas, Carla, ele não ficou. Eu não consigo manter o fósforo baixo, não consigo que ele fique nesses valores. O que eu faço? A gente tem que usar, então, os quelantes. Né? A gente tem, preferencialmente, o hidróxido de alumínio. Tá? A dose a gente coloca de 30 a 90, no máximo 90 por dia. Então, dessa forma, a gente consegue limitar a absorção de fósforo e conseguir mantê-lo nesse intervalo sérico. Okay? E aí a gente vai falar de nutrientes funcionais ou suplementações estratégicas. Né? Uso de ômega 3. Por que ele é tão importante? Por que o ômega 3 é tão utilizado em doenças crônicas? No caso renal, ele ajuda protegendo as células do rim. Tá? Melhora a perfusão renal, melhora a filtração glomerular, melhora o fluxo sanguíneo para esse rim, tá? E reduz a inflamação. O ômega 3 ele não é um anti-inflamatório, mas ele puxa a cadeia de inflamação para menos inflamatória, para fatores inflamatórios não tão inflamatórios como a série 6. Tá? Então, é por isso que a gente usa e fala que ele é um anti-inflamatório, ele diminui a inflamação, mas, na verdade, ele não é caracterizado dessa forma. A relação pode variar, né, de ômega 6 e 3, então, indo de 1:1 a 7:1 nos alimentos. Tá? A concentração nos alimentos também pode variar. Né, a gente encontra doses aí de 0,4% a 2,5% no alimento comercial.
né? E lembrar que essa relação ela é muito importante. Então, quanto mais ômega 3 na dieta, maior vai ser a ação, né, que a gente espera. Tá? Quanto menor essa proporção, menor vai ser a ação terapêutica que a gente espera do ômega 3. As fontes são de peixes ou algas, né, peixes de profundidade ou algas. Hoje já se usa algumas fontes de algas para a obtenção do ômega 3. E caso você queira fazer uma suplementação via oral, hoje é possível. A gente tem alguns laboratórios que fazem, né, e a dose que é recomendada é de 500 miligramas para cada 7 quilos. Okay. Antioxidantes. É muito importante a gente tentar brecar esse estresse oxidativo que as lesões crônicas causam no sistema do animal. Né? Não só na doença renal, mas doença cardíaca, neoplasias, isso causa um estresse oxidativo muito grande. Então, hoje já se fala muito do uso de antioxidantes. Quais? A vitamina C, a vitamina E e a vitamina D3, ou calcitriol. Existem alguns trabalhos mostrando que a vitamina D3 ela reduz a mortalidade em cães doentes renais. Em gatos, a gente ainda não tem esse dado, mas isso tem mostrado em cães um bom resultado. Né? Mas, quando a gente suplementa a vitamina D, a gente tem que ficar de olho no cálcio iônico, no PTH, no fósforo, para evitar que ocorra a hipercalcemia. Tá? E a dose recomendada é essa, em nanograma. E os eletrólitos? A gente tem que monitorar isso. Existem, então, sistemas que auxiliam a gente no dia a dia. Né? Reposição de bicarbonato, caso exista acidose. O cloro, né? Então, existe uma proporção de sódio e cloro que a gente deve respeitar. E o potássio, como o Dr. Daniel comentou, existem situações que a gente tem que repor o potássio, mas sempre ficar de olho se o paciente está realmente em acidose ou não. Tá? A gente geralmente usa o citrato de potássio. No alimento, se vocês quiserem ter o valor, né, de quanto tem de potássio nesse alimento, está aí a referência. Né? E lembrar de fazer uma avaliação mensal, bimestral ou trimestral desse potássio, acompanhando os outros eletrólitos. Okay. E o sódio? Tenho certeza que todo mundo aqui pensa, ou a maioria pensa, o sódio tem que restringir. Não pode dar sódio para paciente renal. Né? Acho que muitos já ouviram ou já pensam assim. Na verdade, eu trouxe esse trabalho, que é um dos mais utilizados aí no mundo científico, em que eles mostraram, né, que não há evidências científicas até o momento de que a hipótese do alto sódio cause danos à função renal. A maioria dos estudos que mostrou isso foi feito em humanos, né? Essa teoria foi extrapolada de experimentos em humanos, e destes, alguns tiveram uma hipertensão associada ao excesso de sódio. Tá? Então, isso não está bem evidenciado na nossa rotina de cães e de gatos. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem que falar de sódio. A recomendação que nós temos para cães e para gatos é essa. Tá? Então, quem tiver interesse em avaliar a embalagem, ou quiser formular e quiser acompanhar isso, a gente tem uma dose bem baixa, né? Mas ainda é a recomendada pelos guidelines. E quando que a gente vai restringir o sódio? Quando o animal tiver hipertensão. Tá? Esse é o momento em que a gente faz a restrição de fato. Não tem hipertensão, não tem necessidade de restringir sódio. Okay? Eu coloquei essa foto aqui porque hoje em dia está na moda. Né? Tem 27 tipos de sal hoje. O cliente fala, eu posso dar o sal? Pode. Pode. Então, assim, tem muitos tipos de sal, mas a base deles é o sódio. A arginina, acho que o Jorge vai falar um pouquinho dela, mas, basicamente, é um aminoácido precursor do óxido nítrico. Tá? Ele pode ser utilizado nessas dietas para paciente renal. Por quê? O óxido nítrico ele causa uma vasodilatação natural nos vasos, diminuindo, então, essa pressão sanguínea nos rins. Né? Então, controla o fluxo renal. Ele participa também do ciclo da ureia, então, se é um paciente com alguma alteração hepática ou recebendo muitas medicações, em que o fígado pode estar um pouquinho comprometido, a arginina também auxilia. É um aminoácido que é indicado antifadiga. Quem já viu o Targimax, né, eles indicam isso como um antifadigante. Tá? Targimax, não, aquele... Como chama? Targifor, isso, Targifor. Targimax é um produto que tem.
Estimula o anabolismo muscular, que é uma coisa que a gente quer, né? Então, a gente quer que esse animal comece a um anabolismo muscular um pouquinho maior, já que ele está perdendo proteína. Auxilia na regeneração de velocidades intestinais. Isso é bem importante, né? Então, dependendo do estágio da doença renal, a gente já tem lesões de enterócito, já tem lesão de mucosa. Então, se a gente consegue melhorar essa saúde de enterócito, essa barreira, isso faz toda a diferença para o animal. Ele é um imunoestimulante, né? Então ele auxilia na proteção do animal, e é um antioxidante muito potente. Além daquelas vitaminas que a gente comentou, ele ajuda também como antioxidante. As fontes são proteicas, principalmente, né? Quando elas são inseridas na dieta, é em quantidades bem reduzidas, bem controladas. Tá? E aí nós buscamos, então, alta digestibilidade. Como eu comentei, o animal tem que aproveitar muito desse alimento que ele está ingerindo, já que a porção ela é reduzida, é um animal que está com dificuldade de comer, não está com aquele apetite todo. Tem que ser muito gostoso, né? Então, a gente tem dietas úmidas, dietas secas, que vão auxiliar nessa atratividade. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença quando a gente quer oferecer um alimento para esse paciente. E temos que pensar na manutenção da saúde intestinal, né? E os distúrbios mais comuns que a gente observa? Então, inapetência, anorexia ou hiporexia, náusea, vômito, diarreia. E para avaliar a diarreia, não é simplesmente, ele fez diarreia. Qual é a diarreia? Como é esse cocô? E a gente tem scores que ajudam a gente. Então, eu peço sempre foto de cocô. Eu costumo fazer isso porque é importante a gente ver como que é esse cocô que o animal produz, né? Não sei se da foto dá para ver direitinho, mas a diarreia ela pode ir desde uma fezes pastosa, mal formada, até grumos, assim, ou líquida. Então, qual é essa diarreia? Quanto ele está perdendo em água? Tem vestígio de sangue? Não tem? Tem muco? Como que é esse cocô? É muito importante. Tá? E a gente pode utilizar, então, algumas fibras, o FOS, o MOS, alguns probióticos para auxiliar essa função intestinal, tentar recuperar um pouquinho a eubiose, né, diminuindo a disbiose. E usar de antemão aí algumas medicações protetoras também. Ranitidina, omeprazol, os inibidores de êmese e o sucrafilme. Tá? E qual dieta oferecer? Acho que muitos já pensaram, mas as dietas para paciente, né, sênior, elas são indicadas? Ou eu tenho que já ir para uma dieta terapêutica? Qual que a gente precisa oferecer e por que elas são importantes? As dietas para pacientes geriátricos ou sêniores, elas até, se vocês olharem aqui, ó, até tem o apelo, né, de teor reduzido de fósforo, né? E elas já fazem uma certa prevenção para um paciente geriatra, né? Se a gente olhar os tópicos aqui, ó, teor reduzido de fósforo, proteína reduzida, excesso de bases moderadamente elevado, EPA e DHA, né? Então, tem alguns tópicos que são bem importantes, mas a dieta para sêniores não está adaptada na formulação de uma dieta para o paciente renal. E aí a gente tem as dietas coadjuvantes ou terapêuticas, né, que a gente fala, que podem ser secas ou úmidas, né, e que vão oferecer esse suporte que o paciente renal realmente precisa. Então, elas são altamente palatáveis, têm alta digestibilidade, né, a maioria delas foca muito nisso. Usa, então, esses nutrientes estratégicos que a gente comentou, né, estão seguindo esses guidelines que a gente conversou, tanto a IRIS quanto o ABIMPET. O ABIMPET, para quem não conhece, é um compêndio, né, que as indústrias utilizam muito para formulação, para saber as doses, e não vem isso da manga. Eles realmente pesquisam em guidelines do mundo todo para trazer essa informação para os fabricantes daqui. E quanto oferecer? Mais uma vez, a gente tem que fazer um cálculo estimado, né, ajustar, e se for necessário alguma variação, né, se o paciente realmente precisar de mais, a gente pode aumentar essa ingestão calórica, acompanhar o peso, o score corporal e o score de massa muscular. E, para finalizar, o que a gente tem que acompanhar, de fato, nos retornos, né, quando o animal está comendo, como que está sendo isso? Basicamente, né, a gente começa sempre pelo peso, os scores, a hidratação. Não adianta pesar um animal que está desidratado, né? Proteínas e frações são geralmente os exames que eu costumo pedir, né, para a gente ver se esse animal está tendo absorção, se está tendo perdas, né? É bem importante isso, além do controle de anemia, né, se ela existir.
se tem perdas como vômito ou diarreia e, principalmente, se ele está ingerindo o que você prescreveu. Tá? Porque, como eu falei no início, a ingestão ela reduz aí até 60% ou menos do que eles comeriam normalmente. Né? Então, sempre checar se ele está comendo o que foi recomendado. E a ingestão desses suplementos adicionais, ômega 3, quelantes, as medicações, o cliente está fazendo? Né? Ele está conseguindo dar? Porque isso é muito importante. Não é só fazer alimentação. Ele tem que estar conseguindo dar tudo aquilo, a parte que vocês indicaram. Né? Essa via está sendo a melhor? A via oral, por exemplo, para fazer as medicações, está sendo fácil? Ou não está conseguindo? Como a Jaqueline comentou, às vezes as medicações são muito difíceis da gente administrar. Então, tentar sempre entender qual que é a dificuldade do seu cliente, porque, senão, não adianta. A melhor dieta, a melhor terapia não vai funcionar. E a apresentação. Hoje a gente tem manipulações muito boas, com palatabilizantes, para medicação, né, que isso pode ajudar muito o manejo do seu paciente. E, claro, se ele não faz uma alimentação via oral satisfatória, sempre pensar no uso de sondas. Tá? E conversar com o seu cliente sobre isso, porque é muito mais grave se ele vir a óbito ou piorar intensamente por conta de nutrição, de desnutrição, do que propriamente pela doença renal. Tá? Então, eu já vi alguns casos, graças a Deus faz tempo que eu não vejo, mas o paciente vir a óbito ou piorar intensamente porque ele parou de comer. E a gente perde o paciente porque ele parou de comer, e não propriamente pela doença renal. Tá? Então, sempre checar se a via está sendo efetiva. Ok? E é isso que eu queria deixar para vocês. Estou aberta às dúvidas. Muito obrigada pela presença de todos. Tem meu e-mail aqui, vetcarlamaion@gmail.com. Meu telefone, caso alguém precise. Pois não. Como? Cetoanálogos. Eu não costumo utilizar. Não tenho visto necessidade. Eu até posso perguntar depois para os colegas se eles utilizam ou não. Tá? E é isso, gente. Mais dúvidas? Vale a pena. Sim, a maioria das dietas comerciais já trazem, tá? Mas, por exemplo, a arginina, o ômega 3, o D3, a gente pode fazer à parte, tá? Pode. Olá, Oi. queria fazer 2 perguntas, na verdade, para você. Em relação à nutrição caseira, qual a melhor fonte de proteína? Seria a carne bovina ou a de frango? E o uso de testosterona, como Decadurabolin, Durateston, em animal, às vezes, doente renal, como fonte proteica para ganhar massa, realmente. Se isso é válido ou não, é prejudicial. Tá. Com relação à fonte proteica, desde que seja uma fonte nobre, uma fonte de alta digestibilidade, não há tanta diferença, mas se fala em preferir as dietas com carne branca. Tá? Mas assim, não tem nenhum trabalho ainda que mostre realmente que a proteína vermelha faz mais mal. Isso acaba sendo um hábito, né, que a gente utiliza, mas se for uma boa fonte de proteína, ela pode ser utilizada. Tá? Com relação à testosterona, eu também não faço uso. Já li algumas coisas, mas a gente não tem tido necessidade de usar. Tá? Pelo menos na minha atuação. Você usa, Daniel? Vou passar a palavra para ele, tá? Oi. Deixa eu só responder antes do cetoanálogo. Cetoanálogo eu já usei, eu não uso mais cetoanálogo. Em humanos tem muito trabalho falando, mas acho que 5% só da população se beneficia com o uso de cetoanálogo. Tá? Então, quando a gente usa em paciente, a gente não vê uma melhora expressiva. Eu atendi um esses dias que estava tomando, a mulher falou, Jorge, eu manipulei, eu gastei uma grana nisso. O que eu faço? Eu falei, dá até o final. A hora que parar, se a gente achar que ele piorou, volta. Não fez diferença, não usa.
Lembrar só que o cetoanálogo ketosteril tem muito cálcio, então a gente tem que ficar de olho no cálcio deles, tá? Do anabolizante, eu já usei bastante em alguns pacientes que têm muita atrofia, a gente usava muito antes no hospital, hoje a gente diminuiu bastante. Mas quem está em atrofia, em caquexia, é muito importante, a gente alimenta e às vezes a gente usa. Se eu não me engano, a dose eu acho que é 50 miligramas de anabolizante por intramuscular, por cão, é uma dose cheia, assim, fechada. Tá. Você quer falar, Daniel, só do... Não, só com relação até ao cetoanálogo, também já atendi vários pacientes que tomavam e se você pergunta para o cliente, eles só falam que gastaram dinheiro, que não melhoraram, não mudou absolutamente nada. Então, eu também não tenho utilizado o cetoanálogo ketosteril, por exemplo. O decadurabolim, essas coisas, são coisas que a gente às vezes usa. A dose era, acho que era 50 miligramas por gato. 50, de cabeça eu não vou lembrar para vocês. Eu não lembro. Você vai me pegar agora, você me sacaneou. Eu não lembro de cabeça, mas a gente usa. Em medicina é controverso o uso de anabolizante, tá? Tem trabalho que indica, tem trabalho que não indica. Eu uso em alguns pacientes que eu acho que estão caquéticos e, na verdade, a gente fica de mãos atadas. A gente não usa pensando na eritropoiese dela. Tá? A gente usa pensando em massa muscular. Eu acho que alguns se beneficiam. Tá? É uma opinião pessoal minha, na verdade. Tá? Eu uso, assim, por exemplo, o animal está muito caquético e está com sonda e não ganha peso. Talvez, se eu fizer um anabolizante, eu otimizar essa proteína dele, deixando ela ir para a musculatura, sem o rim ter que metabolizar, talvez seja um fator um pouquinho positivo para ele. Não é o que salva ele, mas talvez melhore um pouquinho. Tá? Geralmente a gente aplica uma vez por semana neles. Quando a gente aplica, no máximo 3, 4 aplicações. Quando a gente usava, faz um bom tempo que eu não tenho usado. Acho que ficou difícil de a gente achar. Teve uma época. O que a gente usava era decadurabolim, que é o decanoato de nandrolona. Desculpa, eu já falo daqui a pouco. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada ao PetCare pela oportunidade. Eu vim falar com vocês sobre a linha de produtos da nutrição clínica da Premier Pet, mais especificamente sobre o produto renal. Vocês devem conhecer a linha, ela tem produtos tanto para cães quanto para gatos. Para gatos, a gente atende as principais enfermidades, então, renal, obesidade e urinário. E para cães, renal, obesidade, hipoalergênico e cardio. No caso do produto renal, a gente tem tanto para gatos quanto para cães. Esse produto tem indicação exatamente para os animais em tratamento de doença renal crônica e ele reduz a incidência de cálculos de oxalato de cálcio em cães e gatos com doença renal crônica, principalmente do que estão em estado de acidose metabólica. É contraindicado para filhotes, gestantes e lactantes. E o principal objetivo nosso é minimizar os sintomas decorrentes da retenção de substâncias tóxicas e perda de eletrólitos importantes na urina, de diminuir a progressão da doença, como a doutora Carla já explicou, proteger os tecidos renais que ainda permanecem saudáveis e prevenir a formação dos cálculos de oxalato de cálcio em pacientes com doença renal crônica. A gente indica vocês prescreverem essa dieta a partir do estágio 2, então, aqueles animais que vocês estagiarem em estágio 2, 3 ou 4, mas existe apenas uma exceção para os animais em estágio 1 que apresentem proteinúria. Esses alimentos eles têm o teor de fósforo reduzido, então, como já foi muito bem explicado, a razão desse teor de fósforo ser reduzido. A gente trabalha com um excesso de bases moderadamente elevado para reverter esse quadro de acidose metabólica que esses animais apresentam. É um alimento enriquecido com EPA e DHA, vocês já sabem por que é importante esses nutracêuticos, e uma proteína reduzida de forma moderada. No caso do gato, ele vai ter um baixo teor de sódio e alto teor de potássio.
Esse alimento tem uma elevada densidade energética, exatamente para vocês conseguirem oferecer a ele todos os nutrientes que ele precisa e todos os benefícios que essa dieta traz em uma pequena quantidade de alimento, já que esse animal já está nauseado. É um alimento de alta palatabilidade e altos níveis de EPA, que são os ácidos graxos da família ômega 3. Então, ele, como já foi dito, melhora o apetite para a prevenção da anorexia e da caquexia, menor produção de eicosanoides pró-inflamatórios e ele tem um efeito renoprotetor. A apresentação desse alimento, então, tem para gato, nesses 500 miligramas e 1,5 kg, e para cão, 2 kg e 10,5 kg. Eu também gostaria de conversar com vocês sobre o Instituto Premier Pet, que ele é muito importante porque ele incentiva o estudo de nutrição de cães e gatos, ele apoia e incentiva campanhas que contribuem, principalmente para os proprietários saberem mais sobre posse responsável, ele apoia ONGs e abrigos que recolhem e cuidam de animais abandonados e apoia projetos sociais como o Cão Guia. Não sei se vocês sabem, mas ontem acabaram de ser doados 2 cães guias. É um projeto muito, muito interessante. E também apoia o projeto Procarnívoros. E como que vocês fazem para contribuir com esse Instituto Premier? Basta apenas vocês prescreverem dietas da nutrição clínica ou comprarem esse alimento. Então, comprando este produto, você ajuda o Instituto Premier a investir em pesquisas de nutrição e ONGs para animais abandonados. É um projeto bastante interessante. Gostaria de convidar todos vocês também para o nosso 3º simpósio de Clínica Médica e Nutrologia. É um evento gratuito que ocorre nos dias 14 e 15 de setembro, paralelo à 14ª Compavepa, das 8h30 às 12 horas. Para vocês se inscreverem, é muito simples, basta mandar um e-mail para eventos@premierpet.com.br. A grade está muito interessante, vocês vão ter palestras sobre diabetes, sobre paciente doente renal crônico, sobre urolitíase, sobre cardio. Tenho certeza que todos vocês vão gostar e são muito bem-vindos. E era isso. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada ao PetCare pela oportunidade. Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Eu já comecei a falar um pouquinho antes até da minha palestra. Eu vou tentar falar rápido, eu sei que deve estar todo mundo com fome. Quando me sugeriram esse tema, se estiver baixo, vocês falam que eu falo um pouquinho mais alto. Começo a sair baixo, depois vai aumentando, aí às vezes eu estou gritando aqui. Na verdade, quando a gente pensa em futuro da nefrologia, o que a gente quer do futuro da nefrologia? A gente quer marcadores de lesão renal precoce para a gente conseguir diagnosticar antes a doença e um tratamento mais eficaz. Tá? Quando a gente pensa naqueles gráficos que o Daniel colocou, que a Carla colocou, eu não coloquei de novo porque eu já sabia que eles iam colocar. Né? Depois que a lesão renal está instalada, a gente tem que pensar que é como se fosse uma artrose, só que é no rim. Não tem volta. Então, tudo que a gente quer é diagnosticar precoce essa lesão. Então, de marcador, eu pus aqui o que a gente tem de marcador precoce de lesão renal, que já tem no mercado e coisas que a gente usa na pesquisa. Eu fico na área de pesquisa também. Eu pus alguns tratamentos que a gente pode considerar aí tratamentos do futuro ou tratamentos que possam ajudar a gente num futuro. Tá? De biomarcadores, o que a gente tem? A gente tem clearance de urina, o NAG, cistatina C, enzimúria, que é o que tem se estudado muito hoje também, e o SDMA. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Como é que a gente faz o clearance de urina? A urina é uma substância exógena, a gente aplica na veia do paciente, e aí a gente tem que fazer coletas de urina e de sangue seriadas. A gente espera a droga circular, aproximadamente 30 minutos, e aí a gente coleta com 30, 60, depende do protocolo, com 4, 6, 8 horas. E a gente coleta sangue e urina deles. Para que a gente vê isso? A urina passa, essa é só para vocês terem uma ideia do desenho da urina, tá? Ela passa pelo glomérulo livremente, é excretada. Quando ela está aumentada,
na circulação é porque eu não tenho filtração glomerular, ou seja, a minha filtração está baixa, eu perdi glomérulos. É assim que a gente avalia. E aí, o que é o clearance? É fazer todas essas medidas e colocar num gráfico. Tá? A vantagem é que ela é ótimo marcador, porque ela não tem influência de reabsorção tubular, tá? E nem tem excreção renal. Qual é a desvantagem? Imagina colocar isso num paciente no meu hospital. Eu preciso internar ele, aí eu preciso deixar ele sondado, aí eu coleto com 30, com 60. E se eu deixar ele lá, eu vou deixar ele sondado e daqui 24 horas eu coleto ele de novo. Vamos supor que eu mande ele para casa. Eu tiro a sonda. E na hora dele coletar com 24 horas, ele urinou 1 hora antes, eu perdi minha amostra. Então, a gente não usa isso na rotina prática. Tá? Eu vou mostrar para vocês, são cenas de pesquisa. Tá? Isso foi feito, acho que há uns 2 meses atrás, quando a gente não tinha, na medicina onde eu fico, no laboratório de nefrologia que eu fico, anestesia inalatória em ratos. Então, a gente faz com anestesia intraperitoneal. É feio, hein? Mas, assim, a gente disseca a jugular, enfia um catéter aqui, onde a gente vai coletar sangue, a gente geralmente... Obrigado. A gente injeta na veia da cauda, e aí a gente expõe depois bexiga, e aí começa a coletar sangue de jugular e bexiga de tempo em tempo para medir e depois fazer o clearance. Esses ratos, na verdade, a gente usa para testar a droga, ver se a droga depois melhorou o clearance ou não melhorou o clearance de urina. Tá? E, às vezes, a gente usa também... Existe um modelo muito clássico em nefrologia e pesquisa, que é o animal que é de estudo de doença renal crônica, que é o 5/6. A gente faz nefrectomia total no rato e depois a gente clampeia as outras 2 artérias renais e deixa ele só com 1/6 de rim funcional. Ele é o modelo clássico de doença renal crônica. A gente usa esse clearance nesses animais para a gente saber se a gente fez uma boa nefrectomia e se a gente clampeou direito as 2 artérias. Tá? Lógico que esses animais depois eles são sacrificados. O neg urinário. O neg urinário é bem legal, tem bastante estudo saindo sobre ele. O que ele é? Ele é N-acetil beta-D-glicosaminodase. O que é difícil falar, meio trava-língua. Na verdade, a gente encontra onde tem essa enzima. Ela está encontrada em altas concentrações, onde a gente tem muita atividade no néfron, que é principalmente túbulo contorcido proximal. Tá? Então, o que acontece? Quando, em medicina, vai se usar drogas nefrotóxicas em pacientes de UTI, mede-se o neg na urina, começa-se o tratamento e depois a gente faz de novo o neg para ter ideia. Ele serve como um marcador para ver, olha, está aumentando o neg na urina, significa que eu estou tendo lesão tubular, ou seja, eu preciso parar essa droga ou esse paciente está piorando. Ele vai virar um doente renal crônico. Tá? Qual é o problema disso? A gente não tem kit veterinário. Tá? Isso aqui, o grupo do Júlio, que é o grupo de Minas, ele já conseguiu padronizar no laboratório dele para uso animal em um kit humano, só que a gente ainda não tem isso comercial. Tá? Isso é muito mais usado também em pesquisa. A cistatina C. A cistatina C é uma proteína de baixo peso molecular. Tá? Essa aqui é a morfologia dela 3D, e ela é livremente filtrada pelos glomérulos. Então, é a mesma coisa da outra enzima. A creatinina é a mesma coisa também. Então, assim, tudo que a gente produz de cistatina, o túbulo contorcido metaboliza. Tá? Então, assim, se a cistatina está aumentada, é porque não está passando do glomérulo. Ou seja, eu tenho uma lesão glomerular ali e eu tenho uma baixa de filtração glomerular. Tá? É excelente também como vantagem para a gente usar de marcador de lesão glomerular, só que qual é a desvantagem? Tem 3 grupos em veterinária pesquisando cistatina C. Nenhum conseguiu padronizar a técnica dentro de nenhum laboratório ainda. Então, na rotina, não dá para usar. Enzimúria é um termo que tem se estudado muito. Em medicina, fala-se de enzimúria. Enzimúria, na verdade, não existe. São enzimas eliminadas na urina. Tá? É um termo que tem, na medicina é estudado há muito tempo. E qual seria a vantagem? O que a gente mais tem de estudo é com GGT urinária. O grupo também do Júlio e o grupo da Clorinda, eles estudam bastante a GGT urinária. Então, a GGT urinária ela também estaria presente nas células do tubo contorcido proximal e na alça de Henle. Quando a gente está usando alguma droga
que tem potencial nefrotóxico. Se estiver matando as células tubulares, ela vai aparecer aumentada na urina. O princípio é muito básico e muito simples. Qual é a vantagem? Teoricamente, é a mesma GGT que a gente dosa no laboratório no soro. Tá? Então, qual é a desvantagem? É extremamente difícil padronizar. Não é, na verdade, difícil a padronização. O problema da GGT é que cada laboratório tem uma técnica de se fazer uma GGT, ou colorimétrico, ou por quimiluminescência, e depende do laboratório. Então, assim, o que eles falam? Tem até uma tese de um amigo meu, que é o Luiz, que acabou agora o mestrado, que ele conseguiu padronizar dentro do laboratório dele com o kit que ele usa específico de GGT. E ele fala que se a gente tiver a GGT, a gente dosa na urina, dá um valor X. Depois de 3 a 4 vezes aumentada aquela GGT urinária, eu tenho uma lesão tubular ali instalada. Ou seja, eu preciso interromper o meu tratamento ou o que eu estiver fazendo. A gente não consegue ainda saber se isso é funcional ou não. O que me preocupa, e é uma crítica pessoal até que eu faço a ele, se isso é tão bom e tão barato, por que a medicina não usa tanto tempo? Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar... eu acho que é uma coisa do futuro, a gente tem que ficar em cima disso, mas se é tão bom e tão barato, por que já não é usado há tanto tempo? Se todo mundo estuda isso, por que foram inventar a cistatina ou investigar o NAG em vez de usar enzimas? Tá? E aqui é o que vai sair, eu acho que isso vocês deveriam anotar, isso é bem legal, tá? É o SDMA. Do que ele é feito? Ele é dimetilarginina simétrica. Ele é um marcador precoce de lesão renal. A gente tem um aumento dele a partir de 40% de destruição das células renais. Quando a gente pensa em creatinina, que é o que a gente usa, que é o que a Aires usa, a gente vê, a creatinina só chega a 2 quando tem 75% de lesão renal. Ou seja, a creatinina é um marcador tardio. Tá? Esse é um kit que a IDEX deve lançar aí no máximo em 30 dias. Puta, isso é muito legal. Por quê? Eu consigo agora, antes de fazer a creatinina, às vezes a creatinina está normal. Então, se eu fizer o SDMA e ele der aumentado, eu faço um controle, ele continua aumentado, eu tenho uma lesão renal e eu já posso tratar ele como um doente renal antes. Então, esse teste é tão interessante que ele veio e vai mudar, inclusive, a concepção da IRIS sobre o teste. E uma coisa que é interessante, o que a gente pensa é assim, a creatinina ela tem influência de massa muscular. Então, às vezes, o animal está em fase de catabolismo. A gente pega aquele doente renal crônico, estágio 3, e ele está em catabolismo proteico, ele está perdendo massa muscular. Eu meço a creatinina dele, dá 4,5. Ele é o estágio 3. Mas ele não come, ele está definhando, ele está piorando e ele continua 4,5, 3. Opa, ele está melhorando? Não, ele não tem mais massa muscular. Se eu colocasse massa muscular nele, com certeza ele não seria mais um estágio 3, ele seria um estágio 4 e estaria piorando. Mas aí a gente classifica ele ainda como estágio 3. Então, isso é importante para a gente saber do SDMA. Então, só ilustrando, 40% de lesão renal com SDMA e a creatinina só aumenta após 75% de destruição. Então, isso aqui é uma cópia, tá, do site da IRIS. O que eles mostraram, é só para vocês terem ideia, que o SDMA vai mudar o guia nosso de doença renal. Como ele ainda não é usado na rotina, ainda não está 100% mudado, mas ele veio para mudar. Então, aqui ele põe os valores de referência, e aqui tem uma tabelinha mostrando. Então, se eu tenho um paciente que é um estágio renal, e o SDMA dele dá 14, ele é um... Deixa eu só fazer um adendo. Quem é que pega esses pacientes doentes renal estágio 1? Eu sou nefrologista, eu vou falar para vocês. Eu acho que nunca ninguém me encaminhou assim. Tá? Quem é que atende esse aqui? Ó, é o ultrassonografista. Ele faz o exame na clínica porque vocês pediram, porque tem testículo ectópico, porque tem algo... Está com gastroenterite, aí ele fala, rim com padrão de senilidade, ou melhor, ele fala que é um shih tzu com padrão renal de shih tzu. Ele é doente renal. Tá? Ele já é doente renal. Qual é o problema? A gente não vê. O rim não deu sintoma ainda. Talvez ele não tenha poliúria, talvez ele não tenha hipertensão, mas ele já é doente renal. E aí você falar para o proprietário que ele tem que ficar de olho num rim que não tem problema aparente, é muito difícil. Então, a gente pode fazer o SDMA desses pacientes. Vamos supor que o paciente deu
é um doente renal, a princípio, quando a gente classifica pela ARES, pelo estágio 1, ele deu 18 de SDMA, é acima de 14. Então, na verdade, ele já é um estágio 2. Ele só não mostrou ainda que a ureia e creatinina dele estão aumentadas, mas ele já tem uma perda da função e talvez em breve ele ele vai ter um outro grau de lesão. Então, assim, quando a gente classifica eles usando o SDMA faz ele dar um pulo para frente, ele anda uma casinha no jogo da vida dele, tá? Da doença. Então, toda vez que aqui são os valores de SDMA, e toda vez que eu classificar eles e eu usar o SDMA, se ele der aumentado e dependendo dos valores de referência, ele deu um passo no tratamento. Uma coisa importante adianta aqui eu fazer o SDMA? Aqui ele tem 10% de células renais funcionais. Ou seja, ele perdeu um rim inteiro e o 90% do outro não funciona. Fazer SDMA nele é perder e jogar dinheiro fora. Tá? Então, assim, ele é um exame legal? Jorge, você é nefrologista, você vai usar? Provavelmente não, porque todo mundo me encaminha aqui. Ó. Então, esse aqui, para vocês, eu acho que vai ser muito legal. Então, vocês comecem a usar ele. Tá? Eu acho que vai ser importante para vocês, porque aí a gente consegue classificar ele antes. Lógico que talvez eu use. Se eu pegar um paciente meu, às vezes eu castrar um shih tzuzinho, aí eu vou fazer isso aqui. Ó. Com certeza eu vou fazer. Tá? Então, assim, vai mudar a nefrologia no mundo? Não. Tá? Mas vai mudar o jeito de a gente pensar e classificar eles. Então, guardem isso, que isso é muito importante para vocês. Tá? Eu acho que vocês vão usar muito SDMA. E eu acho que isso é bem legal. É bem legal porque a gente consegue ver e tratar antes esses pacientes e aí eles vão viver melhor. Tá? De tratamento que a gente tem. A gente não tem nenhuma droga nova que fale, nossa, agora curei todo doente renal. Tá? O que a gente tem? Medicamentos novos, temos pouca coisa. Terapia celular, que é um futuro que a gente já usa, mas agora a gente já entende melhor como funciona. E o transplante renal que é feito lá fora. De medicamento, o que eu vou falar para vocês, de novo, é da darbepoetina. Tá? Comparado com a eritropoetina, ela carrega 2 sítios a mais de ligação, que é a eritropoetina, ela tem uma potência maior e uma meia-vida maior. Quando a gente aplica eritropoetina, né, a alfa-eritropoetina, que é o Eprex, o Eritromax, a meia-vida dele no cão é de 7 horas. Isso já é suficiente para a gente elevar o hematócrito. Tá? Por isso que a gente faz 3 vezes na semana no começo, depois que a gente mantém o que a gente quer, a gente fez a dose de 1 vez na semana. A darbepoetina, ela é mais potente, ela tem 2 sítios a mais para se ligar, tá? E a meia-vida dela é maior, então ela tem uma potência maior. Essa aqui, todo mundo adora dose, né? Então eu deixei para vocês essa dose aqui. Ó. Já dá para usar. Qual é o problema do Aranesp? É o preço. A primeira vez que eu cotei ele era importado. Ele estava custando R$15.000. Porra. Inviável, né? Eu cotei ontem de novo, não sei o que aconteceu. Acho que ele está começando a ser produzido aqui ou vem do Paraguai, não sei, está 5.000. Está mais barato. Mas ainda não dá para usar. Tá? Assim, torna inviável. Então, assim, a gente tem droga nova, tem. Isso é bom para quem não se dá bem com a eritropoetina. Alguém tem aí, Ara? E o que a gente tem alguns trabalhos surgindo ainda sobre o tratamento de proteinúria com telmisartan. Tá? O telmisartan é um antihipertensivo. Eu pus aqui o trabalho para, se vocês quiserem dar uma lida, de um cachorro com proteinúria. Esse é um trabalho meio controverso ainda no meio científico. Por quê? Essa proteinúria não foi confirmada como uma proteinúria de origem renal. Tá? Era um paciente que tinha piodermite, ele foi tratado estava com febre quando ele chegou, e aí ele foi tratado com telmisartan, e ele melhorou da pressão, da hipertensão, e ele melhorou da proteinúria. Quem quiser, fica a dica para ler. Eu tenho a dose de cabeça, não vou contar para vocês, porque senão todo mundo começa a sair usando, e a gente não sabe se isso realmente funciona ou não. Tá? Mas é 0,1 BID. Tá? Não usem, não, é sério, não dá para usar ainda, não tem muito trabalho falando disso. Tem mais 2 ou 3 estudos também que são bem controversos falando de telmisartan. Lógico que a gente precisa estudar mais ainda para colocar ele. Ainda o primeiro de escolha é amilodipina, depois inibidor de ECA e por aí vai. Tá? De terapia celular,
o que a gente usa é célula-tronco. Se você olhar e pensar, puta, quando começou a célula-tronco, todo mundo achou que ia aplicar e ia refazer o rim. Né? Quando a gente olha a anatomia do rim, a morfologia do rim, o rim existe mais de 20 tipos celulares. Eu não vou aplicar nada na veia que vai lá e vai surgir um néfron novo. Não existe isso. Tá? O que hoje a gente sabe das células-tronco? Primeiro, qual é a origem? A gente tem célula-tronco de origem mesenquimal, de tecido adiposo, de cordão umbilical, de medula óssea, células-tronco isoladas de rim, porque no rim existe as células-tronco, se chamam células-tronco Sequite. Tá? O laboratório que eu faço, a gente trabalha com todas essas células-troncos que eu faço pesquisa. Na verdade, o que é mais fácil de a gente conseguir é de origem mesenquimal, que é da gordura. Tá? A gente faz um monte de marcadores para elas. E aí existe um monte de trabalho falando, é melhor eu tirar a célula-tronco do meu paciente e injetar nele mesmo, ou eu pegar de um outro paciente e injetar nele. A gente já sabe que, por imunologia, não tem muito problema a gente fazer heterólogo, tirar de um paciente e aplicar em outro. Tá? Vias de aplicação, isso é ainda uma salada. Tá? Não tem trabalho ainda falando qual é a melhor via de aplicação pensando em nefrologia. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Direto na artéria renal, intravenoso ou subcapsular. Tá? Dependendo da aplicação, a gente tem algumas complicações ou não. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, na verdade, um vídeo da gente aplicando na artéria renal. A gente faz isso em pesquisa. Existe no congresso agora de Goiânia, existe o palestrante que é o Ney Pipo, que é um cirurgião excelente, professor do Sul, e ele teve uma orientada que também fez na artéria renal em cães. E ele fez um volume celular alto, ele não viu embolia. A gente, nos ratos, a gente faz a célula-tronco e, dependendo do volume celular, a gente faz a embolia renal. Tá? A gente aplica na artéria renal, a célula é grande, é óbvio que ela vai entupir as artérias. Tá? O que a gente sabe de célula-tronco é o seguinte, a célula-tronco ela produz um monte de microvesículas que estão cheias de RNA. Então, a célula que está inflamada e morrendo está sinalizando e lançando um monte de fator inflamatório na circulação. Essa célula-tronco chega próximo dela e libera esses RNAs para essa célula que vai absorver e vai usar ele como um anti-inflamatório. Isso se chama efeito parácrino. Tá? É isso que a gente usa das células-tronco. Tem uma menina que trabalha lá comigo que, em vez de ela fazer a célula-tronco, ela trabalha com um modelo de fibrose peritoneal, que é comum em humano dialítico crônico, tá? De diálise peritoneal. Ela separa só microvesícula e aplica nos pacientes. Ou seja, ela dá só o produto, ela não dá a célula. Né? Então, e ela tem alguns resultados interessantes. Tá? Só que a extração disso precisa de uma indústria para fazer isso, porque no laboratório ela demora 15 horas para isolar um volume que ela precisa, direto, para aí ela injetar num modelo de fibrose peritoneal. Isso comercial a gente não vai conseguir. Quando a gente faz marcador de célula-tronco, nossa, a gente tem um monte de reação para fazer para provar que aquilo é uma célula-tronco. Então, assim, não é crítica a nenhum laboratório, tomem cuidado, a gente não sabe o que a gente aplica na veia quando a gente compra de um laboratório. Pesquisem em laboratórios que são de confiança seu. Existem... a gente teve um problema no meu laboratório lá que a gente fica de contaminação na sala de cultura. Faz um mês que a gente não consegue pôr uma garrafa lá dentro para crescer que não contamina. Eu falei, estou quase passando vassoura de fogo dentro do laboratório inteiro. Vou queimar tudo e pôr de novo. Porque assim, a citrometria de fluxo está contaminada, você troca filtro, usa antifúngico, bactericida, não sei o que. Aí você olha a garrafa da sua cultura contaminada, com fungo e bactéria. Então, é muito complicado. Tá? Aqui alguns artigos falando em... achei que eu tinha me chamado. Aqui são alguns artigos falando de célula-tronco. Tá? Isso aqui foi colocado em 2 cães saudáveis, é lógico que é um estudo muito pequeno, mas falando que pode causar inflamação tubular, necrose, fibrose e piora da função. Esse foi um volume celular muito alto usado nesse artigo. Aqui também falando que as células autólogas, produzidas provenientes de biópsia renal, são boas, pode ser usada, não tem fator de tumorogênico. Aqui também é célula-tronco de tecido adiposo, mesenquimal.
falando que aqui as novas terapias podem envolver microvesículas, que promovem futuro, controle, mas precisa de mais controle. Aqui é um trabalho em gato, foi usado 8 gatos, é um estudo interessante, porque ele é duplo cego, randomizado, com placebo controle, e falando que assim, não tem efeitos na função, não são observados piora da função renal. Tá? O que a gente tem visto é que a gente, quando aplica num paciente, a gente não vê ele piorar clinicamente. A função renal, às vezes, melhora porque poderia estar inflamado aquele rim, mas logo depois ela volta. Se der tempo, eu mostro para vocês um caso. Transplante renal. Não vale a pena a gente entrar no mérito ético do transplante, porque hoje, pela íris, se eu tirar um rim de um gato e colocar num outro que é doente, eu deixei o gato doador doente renal crônico, porque ele já perdeu um rim. Tá? E aí tudo bem, a pessoa adota, mas aí ela tirou o problema renal de um e agora ela tem 2 com problema renal. Aí ela vai arrumar um terceiro gato para pôr no segundo e vira um ciclo. A gente acaba com o gato errante na rua, na teoria. Mas eu acho que a gente ainda precisa estudar bastante sobre isso. Então, assim, na literatura a gente tem menos de 1.000 casos descritos, perto de humanos isso é ridículo, o número é mínimo, e a sobrevida deles ainda não é maior do que o não transplantado, ou seja, a gente ainda não faz transplante bem. Tá? Por quê? Porque a gente tem um monte de marcador genético para ver se um transplante é bem feito. E o que a gente faz é teste de compatibilidade sanguínea, tipagem sanguínea, são testes muito básicos. A gente nunca vai ter um bom transplante assim. Se em gato, que tem 3 grupos sanguíneos, é ruim, em cão é muito pior, porque tem muito mais. Então, a gente tem muito mais fatores que podem ser imunogênicos para eles, que causam rejeição. Tá? Além de ter um alto custo. Não dá para acordar hoje, hoje eu vou na clínica, chegou um doente renal, esperei que eu vou pegar um gato na rua e a gente vai transplantar ele. Tá? Existe um estudo, tem que fazer tomografia para ver se tem uma artéria renal ou 3, se ela bifurca ou não bifurca. Isso facilita o transplante ou não. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço na medicina em pesquisa, que é o que a gente faz, é terapia combinada. Então, é microscópio cirúrgico, aqui é um rato. Então, a gente faz transplante renal em rato, a gente estuda modelo de rejeição aguda e rejeição crônica nos ratos, e a gente usa a terapia celular para tentar ver se melhora ou piora o modelo de rejeição. Então, o que a gente faz lá? A gente pega um ratinho e eu tiro o rim dele. Na verdade, aqui eu vou circular o rim dele com uma solução criopreservante, tá? Na artéria renal. O rim ficou branquinho, eu tiro ele, injeto célula-tronco nele, desgraçado, pulou. Injeto célula-tronco nele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Na artéria renal, a gente está injetando célula-tronco, tá? Ó, o rim branco, já foi perfundido com criopreservante, e depois a gente vai transfundir e colocar isso em outro rato. Eu vou pegar esse rinzinho, vou ressuturar ele em outro roedor e vou recircular. Então, aqui. Olha o rim branco, aqui isquêmico, voltando à coloração. É normal ter um pouquinho de sangramento na artéria renal, a gente espera ainda. Tá? A gente fica só de olho, se o ratinho perder 1 ml de sangue, eu perdi esse rato. Mas isso aqui é bem pequeno. Tá? Então, olha como é que já está o rim. Dependendo do tipo de rato que eu uso, se é do Dark para o Lewis, eu tenho um tipo de modelo de rejeição. É agudo, se eu tenho Lewis para o Lewis, é crônico. E aí a gente vai testando droga, cortisona, com ciclosporina, com tacrolimus, e célula-tronco, se melhora, se piora, se vive, se morre. E a gente vai fazendo esses controles. Tá? Aqui a foto do rinzinho depois Se a gente olhar aqui, isso é no microscópio cirúrgico, tá? Aqui é a artéria renal, veia renal aqui embaixo suturada. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui dá para ver um pontinho. Tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Tem tempo, Carla? Que horas são? Tá.
on time aqui. Deixa eu só mostrar para vocês, é só pedir licença para a Carla, a gente vai ter um congresso, eu sou embaixador do Colégio Brasileiro de Nefro aqui de São Paulo, a gente vai ter o congresso internacional ano que vem. Esses caras aqui são quem faz o íris. Então, assim, eles vêm para o Brasil. Então, vai ser muito legal, quem puder participar, é dia 8, 9 e 10 de março de 2017. Aqui tem meu e-mail, quem precisar, quiser tirar dúvida, são coisas do futuro, a minha mãe fala que eu brinco de Deus, que eu tiro célula de um bicho, crio na garrafa, tiro o rim de um e ponho no outro. Né? Mas isso é pesquisa, a gente tem que fazer, infelizmente, para a gente ter ideia. O nosso transplante no Brasil ainda não começou, mas quando começar a gente já está preparado e já está estudando para o que vai acontecer. E eu tenho um casinho de um gato, só para acabar aí, como sobrou um tempinho, é um Maine Coon, é aquele mesmo gato que o Daniel tinha uma foto com o tubo, que a gente fez célula-tronco nele. Isso aqui é uma mancha que ele tinha de tanto beber água, né, de tanto ficar embaixo da pia tomando água. Então, para quem já me viu dando aula, eu sempre ponho meus pacientes em tabelas, dizem que eu sou louco, mas é aqui, ó. No dia 23 de dezembro, a gente fez a primeira aplicação de célula-tronco nele. Quando ele chegou no hospital, ele tinha uma média de 6,5 de create, ficou na fluido 2 dias, não melhorou. No dia 23, a gente coletou, estava 4,8, após a primeira aplicação, isso é antes da primeira aplicação. Com o passar do tempo, estava 2,7. Mas, logo depois, 5,3. Tá? 27 de janeiro, a gente fez a segunda dose, não tem a daqui. Mas depois, 3,8. Tá? Em 24 de janeiro, a gente não tem, mas você vê que vai subindo de novo e depois se mantém. Então, talvez essas células que a gente vai aplicar lá, elas cheguem no rim onde é o ambiente inflamado, porque elas têm quimiotaxia para local inflamado, e dê uma ajuda para aquela célula sobreviver mais. Esse paciente, esse diagnóstico dele é 15 de dezembro de 2014. Ele morreu faz 2 meses no máximo. Tá? Então, assim, de um doente renal que a gente tem de sobrevida média do estágio 4, os artigos falam que é de sobrevida média de 4 meses. Tá? Se a gente parar e pensar que ele viveu esse bom tempo, talvez isso ajude. Tá? Talvez isso ajude. Não mudou muita coisa do tratamento dele, mas acho que ele sobreviveu um pouquinho mais e com qualidade. Lógico que ele pôs tubo, tirou tubo, pôs tubo, tirou tubo, ficou internado. Tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Bom domingo, bom almoço. Gente, a gente tem umas perguntinhas ainda, mas eu queria dar um reporte aí para vocês. Acende um pouquinho a luz aí atrás. Sobre o nosso laboratório de célula-tronco. O que a gente está conseguindo? O Jorge com o Daniel, eles estão tocando alguns casos de transplante de célula-tronco em animais renais. Então, isso é uma coisa que eles estão avaliando, tem um resultado aí, tem outros. O que está funcionando super bem? As células-troncos para osteoartrose, os animais têm evoluído muito bem. A gente faz intraarticular, guiado por ultrassom ou por fluoroscopia. Os resultados foram muito bons. A gente tem resultados que a gente vai liberar para vocês por e-mail de aplasia de medula, aplasia parcial de medula, com recuperação bacana, os animais voltando a produzir sangue. E a gente tem um caso de atopia, que já tinha sido tratado com tudo, e houve remissão do caso. Então, atopia, se vocês tiverem um animal que já responde à cortisona, mas que não responde bem, já passou pelo teste alérgico, já fez ciclosporina e continua não respondendo, vocês podem encaminhar o caso, podem usar meu e-mail, carla@petcare, a gente passa pelo nosso dermato, para triar também que tudo bem fazer célula-tronco e está em estudo. Mas, assim, osteoartrose e aplasia de medula são coisas que têm funcionado muito bem. Alguém tem perguntas aqui para o pessoal, para o Jorge, para o Daniel, para a doutora Carla? Bom dia. Sobre aquele Shih Tzu, estágio 1, que só tem alteração morfológica no ultrassom, o que fazer? Tá. Se ele é só estágio 1, você faz os outros estadiamentos, você precisa de hipertensão, você não é proteína, você não
tem a densidade baixa. Se ele não tiver nada disso, você acompanha a cada 6 meses. Tá, cada 6 meses. Se você fizer o SDMA dele já der alterado, ele virou um estágio 2, você já tem indicação para começar a tratar ele. Mês que vem vocês já vão ter o SDMA. A princípio, sim. Na verdade, assim, amanhã a gente tem uma reunião na AIDEX. É a AIDEX do Brasil, E eles vão fazer o SDMA. Tá bom. Aliás, a AIDEX, só para todo mundo que está aqui, o Thiago estava a assim. AIDEX está fazendo uma campanha nos cinemas, com a Via Secreta do Espécie, pedindo para irem mais aos veterinários fazerem um check-up. São 50 clínicas e o Pet Care está com as 4 clínicas nessa campanha. E a gente acha que alguns clientes vão chegar na nossa porta e querendo fazer o check-up. A orientação é que a gente pergunte para esse proprietário qual o veterinário responsável, e a gente vai encaminhar, e se a gente não vai fazer consulta, talvez a gente faça o exame e vai encaminhar para o veterinário e fale, olha, o check-up quem tem que fazer, nós podemos fazer o exame de sangue, mas o check-up é com o seu veterinário. E a gente também, no Pet Care, a gente não acredita só como check-up e exame de sangue. Tem uma série de parâmetros que a gente usa para check-up, que é ultrassom anual, mensuração de pressão, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma, e as promotoras já vão estar visitando os veterinários e explicando sobre os programas de check-up que a gente vai oferecer agora para colegas oferecerem para os seus clientes. Tá bem? Eu queria fazer uma pergunta para você, Daniel. De quanto em quanto tempo você faz o controle de fósforo nos cães, ou nos cão, gato? De quanto em quanto tempo eu tenho que pedir o exame? Essa parte do fósforo é uma coisa, vamos dizer assim, lógico, se a gente tem o fósforo extremamente aumentado, a gente vai ter bastante complicações, mas é uma coisa mais a médio, longo prazo que a gente se preocupa em valores mais baixos. Mas tá? em torno de um mês eu já vejo diminuir ou não? Normalmente, entrando com a dieta, depois de um mês a gente costuma já repetir e aí a gente acompanha para decidir se vai precisar entrar com quelante de fósforo ou alguma coisa do tipo. Tá, já. Obrigada. Mais alguém? Gente, a nossa próxima vai ser sobre endocrinopatias. A gente vai entrar em contato com vocês. Obrigada, hein?